Maravilha, maravilha. A Bíblia é a inerrante e infalível palavra de Deus. Olha só. Segunda Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Você acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Eu, pastor Ramon Lima, amo esse texto. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós vamos mergulhar agora sobre a inspiração da palavra de Deus. Nós vamos mergulhar agora sobre a inspiração da palavra de Deus. Olha, gente, a luta do adversário é para destruir esse livro, perverter a mensagem das Sagradas Escrituras. O que diferencia a Bíblia de todos os demais livros é a sua inspiração. Se o adversário conseguir destruir com a noção, o ensinamento da inspiração bíblica, ele consegue colocar em descrédito a palavra de Deus. Jó capítulo 32, e versículo de número 8. Você que tem a sua Bíblia aí, caderno, agenda, caneta na mão, porque o tema desse estudo bíblico aqui é a Bíblia, a infalível e inerrante palavra de Deus. Você vai crescer muito em conhecimento. Jó 32 e 8. Veja o que diz. Na verdade, há um espírito no homem, e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Essas palavras do amigo de Jó Eliú reconhece que há um espírito, ruar do hebraico, um sopro no homem. E esse espírito vem do Todo-Poderoso. E é o Todo-Poderoso que, através do Espírito, através da inspiração, faz o homem sábio. Eu quero compartilhar com vocês aqui um outro texto. Segunda Epístola de Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 21. Encontre comigo aí. Nós vamos com muita calma aqui mergulhar na palavra de Deus, falando sobre a inspiração das Sagradas Escrituras aqui na TV Pro Music. Segunda Epístola do Apóstolo Pedro, capítulo de número 1 e versículo de número 21. Vocês já encontraram? Eu estou encontrando agora na minha Bíblia Sagrada aqui. Diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Existe um ensinamento que percorre dentro do pentecostalismo, de que uma pessoa pode profetizar de si mesma. Eu posso profetizar sem Deus ter mandado. Eu posso profetizar para mim mesmo, ou profetizar porque eu senti de profetizar. Esse ensinamento, ele é herético. Ele vai contra o que diz aqui o apóstolo Pedro. Nenhuma profecia jamais, qualquer profecia jamais pode ser por vontade humana. Entretanto, homens santos falam da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Observe a fonte da profecia. É a vontade de Deus. Os homens que falam são homens que Deus move pelo Espírito Santo. Então, essa é a fonte da profecia. Deixa eu ver quem está assistindo aqui. Nosso querido Márcio e Letícia, nosso pastor Manuel Vicente, a Ivânia Ferreira, Ordilei, Cláudio Júnior, Moisés Aniceto, Carlos Nascimento, Glaucia Lima, Wellington Pontes, querida Edneuza ali de Caieiras,
Wagner Carvalho, Deus abençoe vocês, gente. Olha, o Darlan está assistindo, Silvana Pereira, Elias Augustos, meus amigos, grande abraço para vocês. Luiz Garcia, Elba Moraes, também assistindo. É de suma importância que você se torne um defensor da inspiração da palavra de Deus. Por quê? Quem tem o Espírito Santo deposita total confiança na Bíblia. E é a nossa satisfação apresentar evidências externas daquilo que nós cremos internamente. A crença é interna, mas a sua defesa é externa. É no falar, é no escrever, é no se posicionar a favor da palavra de Deus. Nós estamos vivendo um período de cetismo. Revistas como Veja, Isto É, jornais, sites como o site O Globo e tantos outros, muitas vezes acabam colocando em dúvida na mente das pessoas incautas, indoutas, sem conhecimento, a inspiração da Bíblia, querendo eles fazer passar a noção de que a Bíblia é um livro semelhante a outro qualquer. Não. O que diferencia a Bíblia dos demais livros dessa sociedade, dos livros já publicados, já escritos, desde os manuscritos até quando era escrito à mão, inscritos, manuscritos, é justamente a inspiração da palavra de Deus. Vejamos algumas teorias que são contrárias à verdadeira inspiração da palavra de Deus. Falsas teorias sobre a inspiração da Bíblia. Eu quero que você anote aí na sua agenda, papel e caneta na mão, caderno, tá certo? Esta aula é aula de introdução à bibliologia. Esta aula é uma aula teológica também, de bibliologia dentro da cadeia sistemática. E é uma aula sobre a inspiração da Bíblia Sagrada, ok? Olha só. As teorias, elas são aceitas por quê? Alguém diz assim, pastor Ramon, por que as teorias contrárias à Bíblia são aceitas? É porque essas teorias, elas misturam verdades e mentiras. Quando a mentira é clara, você já consegue detectar que é uma mentira. Quando a mentira está misturada com verdades, você fica a mercê. Você diz, como identificar o que é a verdade e o que é a mentira se ambas estão juntas, misturadas ou entrelaçadas? Esta é a razão porque as teorias sobre a inspiração da Bíblia fazem uma grande confusão na mente das pessoas. Então, algumas teorias misturam verdades com mentiras, fantasias com fatos, causando grande confusão, e muitos se deixam enganar e passam a propagar, a ensinar essas falsas teorias também. O engodo do diabo é esse, porque ele tentou de todas as maneiras destruir a Bíblia, aniquilar, proibir. Ele tentou fazer com que a Bíblia não fosse o livro mais vendido do mundo, mais lido do mundo. A Bíblia sempre vai ser, para vergonha de Satanás, dos demônios e de todos os céticos que combatem a inspiração da Bíblia Sagrada. Oh, aleluia! A Bíblia sempre vai ser, glória a Deus, o livro mais lido, mais escrito, vendido, traduzido para todas as línguas e todos os idiomas, que já ultrapassa mais de 2.500 idiomas, mais de 2.500 traduções. Olha, gente, escute isso aqui, fora as versões que nós temos, uma gama muito grande em todas as linguagens de traduções da Bíblia e versões da Bíblia. Primeira teoria falsa: a teoria da inspiração natural humana. Marque aí. Teoria da inspiração natural e humana. Essa teoria ensina que a Bíblia foi escrita por homens, que esses homens eram dotados de um conhecimento, de uma força, de um gênio intelectual muito forte e especial. E essa teoria de inspiração humana da Bíblia equivale aos escritores da palavra de Deus
que são cerca de 40 escritores variados em épocas variadas, pessoas em ambientes variados que escreveram e depois essas compilações se juntaram, formando a nossa biblioteca divina, que é a Bíblia Sagrada. Esses que defendem a teoria da inspiração natural e humana da Bíblia, comparam os escritores da Bíblia com Sócrates, filósofo, Shakespeare e inúmeros outros que eu não me imporei a dizer por causa de questão de tempo aqui. Então essa teoria é a primeira teoria falsa. Segunda teoria falsa que eu quero destacar aqui é a teoria da inspiração divina comum. Teoria da inspiração divina comum. E o que ensina essa teoria? Ensina que a inspiração da Bíblia é a mesma que nos vem quando nós oramos, quando nós cantamos ou quando nós pregamos. Essa teoria faz com que a pregação de um pregador tenha o mesmo valor que a Bíblia Sagrada. Essa teoria faz com que a música composta por um compositor, cantada por um cantor, tenha a mesma inspiração da Bíblia Sagrada. Essa teoria faz com que a oração de alguém que ora bonito, que ora bem, tenha a mesma inspiração da Bíblia Sagrada. Deve ser por isso que tem tanta gente aí pregando e a pregação parece valer mais do que a Bíblia Sagrada. Tem tanta gente cantando e tanta música que não bate com a palavra de Deus, não se coaduna com a palavra de Deus, e mesmo assim tem gente que diz: eu não quero nem saber se esse hino, se essa música, se esse pregador, se essa pregação está de acordo com a palavra de Deus. Eu gosto dele e acabou. Nada disso. Nada disso. Tem que estar sempre filtrando o conhecimento na palavra. Não passou no filtro da palavra, é um louvor espúrio, uma pregação espúria, e não dá para aceitar, não dá para engolir, não dá para descer goela abaixo. Ainda que alguém dê um copo com água, não dá para descer goela abaixo. Não dá. Terceira teoria falsa sobre a Bíblia Sagrada, anote aí. Teoria da inspiração parcial. Eu quero mandar meu abraço aqui para o Zinho que está assistindo. Deus abençoe, meu querido. Eu quero mandar um abraço para todos os amados aqui da DEDIT. Meu abraço a todos os irmãos aqui do Ministério do Belém, setor de número 6, aqui, região aqui dos entornos. Meu grande abraço aos irmãos de todo o Ministério do Belém, setores em volta. Setor 48, 14, 47, 40, os pastores setoriais, os pastores congregacionais, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores. Meus amados, a paz do Senhor e um grande abraço a todos vocês. Olha, gente, a teoria da inspiração parcial da Bíblia ensina que algumas partes da Bíblia são inspiradas e outras não. De que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas apenas contém a palavra de Deus. Ou seja, existem partes que a Bíblia é a palavra de Deus, e existem partes em que a Bíblia não é a palavra de Deus. Essa é uma teoria falsa, é a terceira teoria que eu estou falando aqui. A teoria da inspiração parcial da Bíblia. Mas alguém pergunta: qual é a teoria correta da inspiração da Bíblia? A teoria correta da inspiração da Bíblia, anota aí no seu caderno, na sua agenda. Esse estudo bíblico, ele é precioso. Anota aí. A teoria correta da inspiração da Bíblia, ela é chamada de inspiração plenária ou verbal. Inspiração plenária ou verbal da Bíblia. O que é isso? A Bíblia é plenamente a palavra de Deus. A Bíblia verbalmente, em sua totalidade, é a palavra de Deus. Ou seja, todas as partes são igualmente inspiradas. Os homens que escreveram a Bíblia escreveram sobre a influência do Espírito Santo. Esses homens usaram o vocabulário deles, os costumes da época, sob o poder do Espírito Santo. E ao aceitar ao Senhor Jesus, nós aceitamos a Bíblia como
a poderosa, inerrante e infalível palavra de Deus. Efésios capítulo de número 1, versículo 16 ao 21. Encontra aí na sua Bíblia comigo, por gentileza, a epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 16 ao versículo de número 21. Só vai assistir essa live, só vai permanecer aqui quem ama conhecimento da palavra de Deus. Irmãos, receber poder de Deus, pular, chorar, sapatear, rolar no monte, no chão, cuspir fogo, arrotar brasa, tudo muito bom. Mas conhecimento, em primeiro lugar, crescei antes na graça e no conhecimento. Sem o conhecimento, você não sabe nem explicar o que é graça. Então, primeiro você precisa do conhecimento para você viver qual tipo de graça você está vivendo, porque quem não tem conhecimento, nem a graça que vive, sabe dizer de fato o que é. Olha só, epístola de Paulo aos Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 16 ao 21, é isso mesmo. Diz assim: não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória de sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Eita, que o apóstolo Paulo aqui foi rico demais. Não dá para exaurir, dentro de uma hora, em uma live de estudo bíblico da palavra de Deus, as pérolas que se encontram aqui. Mas entenda que ao aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, algo acontece no mundo espiritual e nós aceitamos a convicção através do Espírito Santo de que toda a Bíblia é a palavra de Deus, que ela é totalmente palavra de Deus, verbalmente palavra de Deus. Agora, na Bíblia, obviamente, nós temos o homem falando das suas emoções. Obviamente, nós temos Deus falando através dos profetas, Deus falando com os homens, e nós temos até mesmo o diabo falando. Na Bíblia nós encontramos até o diabo falando. A gente vê o diabo em um diálogo com Deus no livro de Jó, a respeito de Jó. A gente vê o diabo aparecendo para tentar a Jesus no monte da tentação. E ele simplesmente intenta fazer com que Jesus quebre a lei, os ensinamentos, os decretos, os estatutos, os mandamentos do Senhor. Eu quero aqui mandar o meu abraço a todos que estão assistindo aqui essa live. Meu amado pastor Vianney Almeida, Jéssica Abreu, meu amado Leandro Mendes, Deus abençoe, pastor Roberto Anchieta, muita gente aqui já passando por essa live. E eu peço a vocês que compartilhem, porque nós estamos falando de um assunto sério, atual e importantíssimo, que é a inspiração da palavra de Deus. Então o Espírito Santo de Deus coloca em nós essa certeza. E o fato de termos da Bíblia o homem falando, o adversário falando, o diabo falando, não significa que ela não seja totalmente inspirada
por Deus, inspirada por Deus. Esses dias me aconteceu algo muito interessante. Um amado irmão, amigo, me mandou uma mensagem no meu WhatsApp, e na mensagem ele mandou aquele versículo de Provérbios que diz assim: dai de beber aos amargurados de espírito, dai vinho aos pobres para que se esqueçam de sua pobreza, de suas angústias. E um amigo dele disse: isso aqui é permissão para beber até cair, isso aqui é permissão para se embriagar. E ele disse que mandou o versículo e nenhum dos pastores que ele tinha mandado conseguiu responder de forma clara, objetiva, plausível sobre esse texto que está no final do livro de Provérbios. E quando ele me mandou, eu disse: e o que é que significa isso? Ele disse: não, então a Bíblia está se contradizendo, porque tem texto na Bíblia, por exemplo, no livro do profeta Isaías, que fala para não beber. O livro de Provérbios também fala para não se embriagar, não ir pelo caminho dos beberrões. E o Apocalipse condena a embriaguez, e aqui o texto está dizendo para dar de beber, para que bebam, para que se esqueçam de sua pobreza, os pobres se esqueçam de suas angústias. Como interpretar um texto como esse? Eu disse: querido, é simples. Provérbios é uma coleção de ditos populares, como os ditados populares que nós temos hoje. Nós temos aí ditados populares, você já ouviu falar? Em terra de cego, quem tem olho é rei. Pau que nasce torto nunca se endireita. Independente de você concordar ou não, os ditados populares estão aí. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E tantos outros ditados populares que nós conhecemos. O livro de Provérbios é o ajuntamento de ditos populares, de sábios, de tolos e pessoas da época do grande rei Salomão, que compôs 1005 cânticos e mais de 3.000 provérbios. Então, eu respondi para ele: não significa que todo provérbio popular você vai seguir. Nem todo provérbio popular você vai aceitar e fazer dele ensinamento, norma ou doutrina para a sua vida. Mas você vai conhecer. Querida Elba Moraes assistindo aqui, Deus te abençoe. Luiz Garcia, Deus te abençoe muito. Então você não vai seguir, mas ele está registrado ali porque era comum na época. Até hoje o povo diz: eu vou encher a cara de cachaça para esquecer toda a minha pobreza, todos os meus problemas. E as pessoas parece que têm motivos para se embriagar. Tá alegre? Se embriaga. Tá triste? Se embriaga. Tá pensativo? Se embriaga. Não tem assim um estado de espírito coerente. Não tem. Eu falei: então, você tem que ver que o dito popular era esse, mas esse não é o seu caminho. Existem muitos outros textos manifestando que esse não deve ser o seu caminho. Então a pessoa tem que tomar muito cuidado quando for mergulhar na Bíblia Sagrada e não distorcer ou achar que a palavra de Deus ela se contradiz. Num texto diz isso, no outro texto diz aquilo. Se um texto diz isso e no outro texto diz aquilo, é manifestação de mudanças que haviam nas épocas. É manifestação de tempo que realmente está ali envolvido. Gente, eu quero falar um pouco mais com vocês sobre a palavra de Deus. Quando a gente encontra as pessoas duvidando da palavra de Deus, primeira atitude que nós temos é querer entender a mente da pessoa que duvida da palavra de Deus. A gente fica preocupado e diz assim: não, eu tenho que saber por que essa pessoa está duvidando das Escrituras. Eu tenho que saber se essa pessoa tem uma revolta pessoal, se alguém ensinou uma tese do ateísmo, se essa pessoa tem ateus na família, se teve um professor de filosofia que influenciou essa pessoa, se teve um professor na escola que ensinou o darwinismo, a teoria da evolução, e quem sabe essa pessoa aí não aceita a palavra de Deus porque tudo isso já está impregnado dentro dessa pessoa. O que fazer então, pastor, para, por
essa pessoa para pensar na importância da palavra de Deus. Eu quero te dar aqui 3 conselhos para que você possa falar sobre a Bíblia com um cético, com um descrente da palavra de Deus, com alguém que nega a inspiração plena e verbal da palavra de Deus. Primeiro conselho: ouça essa pessoa. Por detrás das pessoas que não aceitam a palavra de Deus, existem traumas, existem situações que muitas vezes foram causadas até pelos pais, pelas famílias. Aquele que foi obrigado a carregar uma Bíblia, frequentar uma missa ou um culto e nunca entendeu o porquê de frequentar aquele ambiente religioso, mas simplesmente carregava a Bíblia, quando ele cresce, ele tem a tendência de se revoltar. Então ouça, por detrás dessa pessoa pode haver uma grande revolta. Primeiro conselho que eu dou é: ouça essa pessoa. Pode ser até que haja uma experiência negativa com alguém. Essa pessoa, alguém pregou o evangelho para essa pessoa, mas quem pregou o evangelho apresentou a Bíblia como livro proibitivo, o livro que proíbe tudo, a ponto dessa pessoa não conseguir nem ser um ser humano comum. Existem pessoas que acham que para seguir a Bíblia não pode nem dar risada, tem que ser um santarrão terrível, não pode brincar, não pode ser extrovertido, que a Bíblia anularia a sua personalidade. Então existem pessoas que não querem de jeito nenhum, porque essa pessoa tem uma noção errada da palavra de Deus. E essa noção errada da palavra de Deus faz com que a pessoa não aceite a palavra de Deus. Então, o primeiro conselho, escreva aí: ouça. Segundo conselho para você falar, pregar, ensinar, discutir até mesmo sobre Bíblia com alguém que não crê, que não acredita, que é cético, é: tenha firmeza naquilo que você crê. Você tem que mostrar a sua convicção, a sua firmeza. Não importa se essa pessoa tenha conhecimento filosófico, antropológico, não importa se essa pessoa tenha um nível acadêmico avançado, com diplomas, com graduações. A sua firmeza no que você crê é mais importante do que tudo isso. Então, o segundo conselho que eu te dou é: tenha firmeza, apresente e diga: olha, eu creio que é a palavra de Deus, eu tenho essa certeza em mim, eu creio em meu espírito, apesar dos seus argumentos eu não consigo duvidar da Bíblia Sagrada. Isso vai dar um nó na cabeça daquela pessoa. E terceiro conselho que eu te dou para você conversar com a pessoa sobre a palavra de Deus é: compartilhe a sua própria experiência. Esse poderia ser até mesmo o primeiro conselho, porque não existe pregação melhor do que a sua vida. Não existe ensinamento melhor para um descrente, um incrédulo, um cético, do que o seu testemunho. Ah, pastor Ramon Lima, e como é que eu posso contar o meu testemunho? Eu não estou falando aqui para PhDs em teologia. Eu estou falando para pessoas... Essa é uma aula que hoje eu estou tendo a oportunidade de dar aqui no estúdio da ProMusic, aqui em Interlagos, sobre a inspiração plena e verbal da Bíblia. Então eu tenho um foco, eu quero alcançar quem tem já um bom conhecimento, mas eu quero alcançar também pessoas que têm um conhecimento básico, que estão iniciando agora, pessoas que estão curiosas. Então escute isso aqui. Quando o nosso querido Hamilton colocou, o nosso querido Miltinho colocou o banner, o flyer de divulgação na página, escreveu lá: pastor e teólogo. Então deixa eu falar aqui com vocês como teólogo agora, como seminarista, como escritor.
Nada é mais forte do que o seu testemunho. E aí algumas pessoas dizem, eu não sei contar meu testemunho. É simples. Você vai dizer, quem era você antes de conhecer ao Senhor Jesus? E quem é você depois de conhecer o Senhor Jesus? É tão simples, olha, antes eu vivia em angústia, hoje em dia já estou tranquilo, porque o Senhor Jesus deu paz ao meu coração. Já é um testemunho. Antes eu estava preso à depressão. O Senhor Jesus chegou e hoje eu sou uma pessoa alegre. Antes eu estava preso ao vício da cocaína, do crack, da maconha. Mas agora eu estou liberto. É testemunho. Antes eu vivia como ébrio, um bêbado. Antes, mas Jesus me libertou. Hoje eu não consigo mais encher a cara. Eu não consigo nem mais me aproximar de uma bebida alcoólica. Antes eu batia na mulher, espancava meus filhos, mas agora eu tenho o Senhor Jesus na minha vida e eu tenho um prazer de servi-lo e levar minha família para a igreja. Não, antes eu vivia dentro dos barzinhos, agora deu o horário, estou no culto, estou servindo a Deus. Antes na minha casa era um inferno, agora é um culto, é uma igreja dentro da minha casa. Então, terceiro e último conselho que eu dou para você que quer conversar, discutir com a pessoa que não crê na palavra de Deus. Um duvidoso, um cético dê ênfase ao seu testemunho. Gente, até na igreja, você quer ser um pregador? Você quer ser um ministro do evangelho? Um pastor, uma pastora? Não vou entrar no mérito aqui se existe pastora na Bíblia, não existe, apóstolo, o bispo. Não vou entrar em nenhum desses méritos polemicistas do nosso meio evangélico, protestante pentecostal. Não vou entrar nesse evangelicalismo gospel de hoje, não importa, você precisa compreender. Nosso querido Rai Lima, obrigado por estar assistindo aqui. Você precisa compreender que nada é mais importante do que o seu testemunho e a sua vida. Tem gente que abre a Bíblia, prega, mostra uma capacidade mental fora do comum. E ele vai pregar, e eu gosto de fazer isso. A Bíblia tem 1189 capítulos, 31.173 versículos. A Bíblia tem mais de 8.810 promessas, e todas as profecias da Bíblia, falta apenas a profecia do arrebatamento se cumprir. Brevemente a trombeta vai tocar, os céus vai se abrir, que a igreja vai ser arrebatada. É tão lindo isso. É maravilhoso. Mas escute isso aqui. A igreja precisa saber que você que está ensinando, pregando, crê no que você está ensinando e pregando. A igreja de Jesus, a congregação, agora eu falo igreja local, porque tem a igreja universal, linguagem de eclesiologia bíblica, o estudo sobre a igreja universal e a igreja local. Estou falando sobre a igreja local. Você está pregando para uma igreja local, para uma denominação, para uma Assembleia de Deus, para uma congregação, para uma comunidade, para uma igreja que seja apostólica, não importa. Eles precisam saber que você tem de fato uma vida, e essa vida sua tem uma história. Então é muito bom quando alguém chega assim e diz: meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, lê o texto e tal, e na primeira vez que vai ali, narra. Na segunda, na terceira você escolhe se você vai repetir ou não vai. Não há nenhum problema em repetir. O problema é você não ter firmeza no que você prega, no que você ensina. Não ter firmeza naquilo que você acredita. Esse é um problema muito grave que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E você se satura de conhecimento, acredita que tem que ter todas as Bíblias de estudo, que tem que ter todos os livros, que tem que gastar seu dinheiro com isso, que tem que fazer todos os cursos de teologia que existem no mercado, que tem que aprender com tudo quanto é tipo de professor, e a sua mente está detonada e você não sabe para onde ir. Então você está no lugar certo, na página certa, na noite certa e na hora certa. Amanhã é Dia das Mães. Meus parabéns aí a todas as mamães. Eu tenho o prazer de ter a minha mãe viva e praticamente conviver todos os dias perto da minha mãe. Isso é uma bênção de Deus. Então, quando você for pregar, você for ensinar, você for a um lugar, dê ênfase ao seu testemunho. Dê ênfase à sua vida. E outra, quer ser
um grande pregador, um grande ensinador? Leia o livro dos livros, que é a Bíblia. Tem muita gente lendo dezenas, centenas de livros sobre a Bíblia e nada da Bíblia. Esse é um problema muito sério. Lê muito sobre a Bíblia e nada da Bíblia. Um pregador, jovem como eu, mas eu comecei bem cedo, gente. Os meus 12 anos de idade eu já estava encaminhado, pregando. Estou aos 33, aí você pensa do desenvolvimento que Deus me concedeu ter. Ele chegou em mim e ele disse: olha, eu montei uma mensagem, veja esse sermão. Poderosa essa mensagem, esse sermão. E eu tirei do livro do doutor fulano de tal. E ele citou o nome de um doutor americano. E eu falei assim: e que é que diz isso? Ele falou: fala que Jesus não ficou 3 dias e 3 noites na sepultura. Eu disse: ok. E fala que o sacrifício de Jesus não cumpriu totalmente os requisitos das Escrituras. Porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. E eu disse para ele: rapaz, esse doutor aí não está muito de acordo com a palavra de Deus, não. Eu não vou entrar no mérito aqui, porque eu não vim aqui para ensinar cristologia. Eu estou falando sobre a inspiração plena e verbal da Bíblia e as falsas teorias da Bíblia. Mas eu disse algo para ele, eu disse: olha, não adianta você ler sobre doutor nenhum se você não observar o que a Bíblia diz. É doutor, mas se ele escrever algo que não está de acordo com a Bíblia, recuse. Dê valor ao que a Bíblia está falando, dê valor ao conteúdo bíblico. E esquece o que o doutor, o que o fulano, o que o ciclano falou. Se não bate com a palavra de Deus, pega esses livros, taca no fogo. Pega esses... Ah, mas eu gastei dinheiro com isso. Eu falei: rapaz, você gastou dinheiro com todos esses livros, era melhor que você fosse uma pessoa de um livro só. A Bíblia Sagrada. Se você for uma pessoa de um livro só, que é a Bíblia Sagrada, e o Espírito de Deus te der ótimos pastores para você aprender, ótimos ensinadores para você aprender, e você realmente aprender através deles, porque o Espírito Santo ensina, mas através de alguém. Não existe isso de descer um anjo, colocou na minha mente a Bíblia Sagrada toda. Porque se Deus fizesse isso com um, teria que fazer com todos. Isso é, conversa. Conversa, e quem quer acreditar, acredite. Mas na verdade não é. Olha, Claudeci Duarte, Deus abençoe, a paz do Senhor. Ruth Assis assistindo. O Espírito Santo vai ensinar sempre através de alguém. Eu não me canso de falar sobre isso. Através de líderes, de pastores, através de pregadores. É aí que você vai aprender. Lê muito sobre a Bíblia e pouco da Bíblia. Um grave erro. Um grave erro. Eu não digo isso para combater ninguém. Deus me deu graça de poder escrever. Meus livros são curtos, simples e objetivos. Olha só. Aqui é um livro de minha autoria. Issacar, a exaltação do jumento. Um outro livro de minha autoria, sobre missiologia. Esse é um verdadeiro curso. Missiologia. Um outro livro de minha autoria. Judá, o leão que reina. Um outro livro de minha autoria, sobre escatologia, esse aqui. E aqui, o curso básico em teologia que eu tenho o prazer de poder estar ensinando. Então, gente, eu tem mais 2 aqui dentro da minha Bíblia. Eu vou pegar aqui, que são de minha autoria. Um dos primeiros que eu escrevi. O noivo vem, ele vem, que é um estudo bíblico sobre Mateus capítulo 25, em pormenores. O outro livro da minha autoria, esse foi o segundo livro que eu escrevi. Evangelismo com Sucesso. Um livro assim revolucionário que me auxiliou muito no meu ministério como pregador da palavra de Deus. É um problema muito sério você ler muito sobre a Bíblia e nada da Bíblia. Porque você
pode cometer o erro que muita gente comete. Quer ver? A pessoa vai lá, vamos falar aqui da Conde de Sazedas, que é onde os crentes compram material teológico. Chega lá na Conde de Sazedas, olha assim, Cristologia. Tem 20, 30 livros só sobre Cristologia. E a pessoa compra os 20, 30 livros sobre Cristologia. Todos eles vão falar basicamente na mesma estrutura. Ofícios de Cristo, a pessoa de Cristo, encarnação de Cristo, nascimento virginal de Cristo, morte de Cristo, sofrimento de Cristo, ascensão de Cristo, sermão profético. Isso é Cristologia. Aí você comprou 20 livros, gastou, quem sabe, 2 mil, 3 mil reais só de literatura. Lógico, quem vende livro agora vai ficar até mesmo chateado comigo. Mas você que é consumidor de conteúdo bíblico, de estudo bíblico, cometeu um problema, um grave problema, você causou para você. Porque você vai abrir os livros e vai dizer, nossa, esse aqui fala a mesma coisa que o outro, muda algumas palavras, e aí você... A mesma coisa é Bíblia de estudo. Quem já teve o prazer de estudar comigo em aulas de teologia sabe o que eu vou dizer aqui. Bíblia de estudo. Você pega a Bíblia, compra a Bíblia de estudo pentecostal, da editora CPAD. Você compra a Bíblia de estudo de aplicação pessoal. Aí você vai e compra a Bíblia de Genebra. Aí você vai para o rodapé de um e o rodapé de outro. Quer ver? Mateus capítulo 3, quando Jesus fala assim... João Batista fala sobre Jesus. Eu estou correndo por causa da hora. Fala sobre Jesus. Hamilton, você me dá um sinal aí quando estiver finalizando meu tempo, tá, meu amigo? Que João Batista diz, esse vai batizar com o Espírito Santo com fogo. No rodapé de uma Bíblia de estudo vai dizer, o fogo é o fogo do juízo. No rodapé da Bíblia de estudo do outro vai dizer assim, o fogo é a descida do Espírito Santo no Pentecostes. Você diz, eu não entendi, foi nada. Ou é um ou é outro. O problema é que o tradicional vai dizer que é o fogo do juízo. E vai dizer que não tem nada a ver com o fogo do Espírito Santo. E o pentecostal vai dizer que é o fogo do Espírito Santo e não tem nada a ver com o fogo do juízo. Vou te dar um conselho. Entenda que são ramos denominacionais diferentes. E entenda que você não precisa ter todas as Bíblias de estudo. Você se identificando com uma Bíblia de estudo, você já tem um ótimo caminho pela frente. Você se identificando com um determinado livro de teologia naquela matéria, você já tem um caminho pela frente. Faça dos seus livros manuais de estudo, mas nunca coloque seus livros de estudo acima da palavra de Deus. Nunca, jamais. Porque os meus livros são inspirados por Deus? Sim, não vou negar. Que inspirado quer dizer soprado por Deus. Deus soprou, é o fôlego em movimento, é a vida em movimento, é uma dádiva de Deus, é o fruto de um trabalho que Deus me permitiu desenvolver. Mas a inspiração plena, total, completa, verbal, é da palavra de Deus. Meus livros podem conter ensinamentos que você pode discordar, mas na palavra de Deus não. Agora, Viviane Cristina está assistindo. Deus abençoe sua vida poderosamente. Estou acompanhando aqui pelo tablet da ProMusic. Quem está assistindo? Ruth Assis. Gente, me ajuda compartilhando aí. Tem mais gente que precisa aprender. Tem mais gente que precisa crescer no conhecimento. Olha, o povo gosta muito de culto, de reteté, de Pentecostes. O povo gosta de tudo, mas na hora que é para aprender a palavra é só Deus na causa. Na hora que é ensinamento é só o Senhor. Por isso que nós estamos defasados. Chega a Testemunha de Jeová, ensina Bíblia,
para ele aceita. Chega o adventista do sétimo dia, dá show de Bíblia nele. Chega o mórmon, e o mórmon aplica lá o livro dos mormons, lá, o outro testamento do Senhor Jesus Cristo, e ele aceita. E nós vamos vivendo essa piada que está o meio pentecostal e o meio evangélico. Um bando de pregador fuleiro, entendeu? Que correm só atrás de mídia, de fama, de nome. E Bíblia mesmo, conteúdo mesmo, muitas vezes falta. Falta, eu digo que falta mesmo. E eu não estou falando aqui dizendo que eu sou o melhor, não, porque eu tenho muito que aprender, muito que desenvolver. Eu reconheço as minhas limitações. As pessoas dizem assim: pastor Ramon, você fala o grego, fala o hebraico. Eu posso ter a noção de palavras no grego, palavras no hebraico, mas eu não sou um perito no grego, não sou um perito no hebraico. Eu reconheço as minhas limitações. Aí alguém diz: e o fulano lá, que o pregador, que é perito lá no hebraico, sabe tudo sobre costume judaico? O problema é que ele prega algumas coisas que a Bíblia não diz, né? Hierarquia de anjo acima das que já está registrada nas escrituras, céus acima do primeiro, segundo e terceiro registrado nas escrituras. Daqui a pouco a gente está entrando na crença do Alcorão, dos muçulmanos, e vira uma bagunça. Então é bom ter um limite, e o nosso limite é a palavra de Deus. O ensinamento se coadunou com a palavra, ele deve ser aceito. Não se coadunou com a palavra, ele deve ser, você já sabe, rejeitado. Querido pastor Antônio Marcos, graça e paz, meu pastor, meu presidente. A minha mãe está bem. Fui pastor da minha mãe ali na congregação do Jardim Guarujá 2, Ministério do Belém, setor 14. Grande abraço para o senhor, meu amigo. Deus abençoe. Meu abraço para todos os irmãos da Zona Sul aqui de São Paulo, Zona Norte, Zona Leste, Zona Oeste, as pessoas fora de São Paulo também. Meu grande abraço para você que se essa live alcança você fora do país, meu abraço e a paz do Senhor seja contigo também fora do país. Gente, eu vou ficar por aqui, mas nós vamos continuar orando por você, tá certo? Meu contato está aqui embaixo, É para o WhatsApp apenas esse contato. Se você tentar ligar, você não vai conseguir falar comigo. Você pode deixar sua mensagem, seu pedido de oração, que eu certamente vou te responder. Meu WhatsApp, esse aqui. Mas é só para trabalhos ministeriais. Pedido de oração, clamor, intercessão. Manda aí, tá certo? Agendas é aqui, tá certo? Vai passar essa pandemia e nós vamos continuar trabalhando na obra de Deus, trabalhando com pessoas, trabalhando com vidas, nos gastando, nos deixando gastar para a glória e honra exclusiva do nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar por você. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu abençoo o teu povo que participou comigo desse estudo bíblico sobre a Bíblia, a inerrante e infalível palavra de Deus. Pai, que todos os conselhos que foi dado aqui sejam o caminho para que eles trilhem enquanto viver, Senhor. Que eles nunca esqueçam, porque o teu Espírito Santo fará eles lembrar tudo que eles estão aprendendo aqui. Senhor Deus, eu te agradeço em nome de Jesus por cada vida. Que essa live que vai ficar, Senhor, na linha do tempo, se assim o Facebook permitir, se assim o Senhor permitir, Pai, que alcance dezenas, centenas e até milhares de vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você, sua casa e sua família. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com você hoje e sempre. Meu abraço. Deus abençoe.